Bom dia, só aguardando uns minutinhos. Fê, quanto tempo! Adri, você daqui também, a Pati, Tiago, Alergoclínica, TT, minha amiga. Obrigada pela presença de todos. Fran, um presente, né? Poder dividir esses momentos. Eu vou só esperar mais 5 minutos pra todo mundo entrar. Saudade também, Fê. Rosinha, você aqui, que saudade! Hoje nós vamos retomar o tratamento da alergia alimentar, né, a partir do passo 6. E eu vou começar trazendo as dúvidas que ficaram sem respostas, né? Algumas perguntas ficaram, não deu tempo de eu responder. E eu disse que eu responderia, né, em seguida no próprio Stories, só que eu vi que elas tinham uma certa conexão com o tema de hoje, então eu achei que valeria a pena trazer para o início da nossa live, e aí depois eu retomo, né, os passos, né, dessa parte que faltou. Eu vou esperar dar 11 horas até que todo mundo entre, né? Enquanto isso, eu só tô lendo quais eram as perguntas que faltaram para eu poder começar a partir daí. Vou só retomar, né, enquanto todo mundo chega, os passos que já foram ditos, né? Então, na live da semana passada, eu conversei sobre o tratamento da alergia alimentar, né, de uma forma, né, o início de como ele começou, né, só fazendo uma retrospectiva do que a gente conversou semana passada, porque essa é uma continuidade. E todo mundo sempre diz que o tratamento da alergia alimentar é retirar o alérgeno, né? Então, se você tem alergia ao leite, retire o leite. Sim. Só que a gente não pode fazer isso de uma forma como uma prescrição de remédio. E essa é a grande dificuldade da alergia alimentar. A gente não consegue tratar a alergia como as demais enfermidades, porque ela acaba tendo repercussões muito mais amplas, né, na rotina, no dia a dia da família e também para os profissionais. Então, diante, né, do que eu fui observando nas famílias, diante do que eu experienciava atendendo essas famílias, eu propus, né, são 10 passos, na verdade não existem milagres, assim, faça esses 10 passos que pronto, sua vida virou uma perfeição. Não, não é isso. Mas a ideia de trazer esses passos, eles representam, na verdade, para mim como pontos, né, como pontos que representam óticas, né, então olhe para essa família por esse ponto de vista, mas também olhe por esse, mas também olhe por esse. Então, esses passos, eles são importantes não apenas para as famílias, mas também para os profissionais, para a gente conseguir compreender um pouco mais a dimensão do que é o tratamento de uma alergia alimentar. O primeiro passo é manter
o aleitamento materno, né? Então, não desmamar um bebê por uma suspeita de alergia alimentar. E se realmente essa criança já foi desmamada, ou se realmente a amamentação ela não foi possível, aí sim, né, escolher uma fórmula substituta, que existem as fórmulas no mercado que não são a base de leite, né, que possuem outra matéria-prima para a criança que tem leite. Depois, orientar a família sobre quais alimentos ela não pode consumir. Então, no caso de uma alergia a leite, quais são os alimentos que têm leite e todos os seus subprodutos, né? Inclusive todos os cuidados, todos os alimentos que fazem reatividade cruzada, né? Os cuidados durante o preparo, que aí, né, é um outro passo. Depois de explicar o que a criança não pode comer, a gente precisa explicar o que ela pode comer. E não só a criança, mas a mãe que amamenta também precisa fazer dieta. Não adianta a gente falar só o que não pode. Muitas famílias chegavam para mim falando, tá bom, eu já entendi o que eu não posso, mas o que eu posso? Então esse é um ponto muito importante. Depois, ler os rótulos para conseguir selecionar esses alimentos, selecionar os ingredientes e as matérias-primas e preparar os alimentos em casa com segurança. Então, o contato cruzado, que não é contaminação cruzada, como eu expliquei na live da semana passada, o contato cruzado de um alimento que tem leite, por exemplo, com um alimento sem leite, pode fazer com que esse sem leite tenha mínimas quantidades, que é o que as pessoas chamam de traço, né? E algumas crianças reagem a essas mínimas quantidades. Todas reagem? Não. Na fase do diagnóstico, a gente faz uma dieta um pouco mais cuidadosa do que o necessário para tirar os vieses e os fatores de confusão. Assim que a criança está estável e o diagnóstico foi estabelecido, a gente pode fazer a reintrodução, que eu vou puxar o gancho, que é uma das perguntas que ficaram sem respostas da semana passada. Então, a Cida Maceno perguntou, como reintroduzir esses traços, né? Então, a gente começa a reintrodução, né, seja na dieta da mãe ou na dieta da criança, e isso não significa verificar que se a criança adquiriu tolerância, tá? Porque tolerância é uma coisa. O traço, muitas vezes a gente retira, né? Esse cuidado com o contato cruzado, a gente retira por uma segurança na fase do diagnóstico, para não ficar, será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? Tá? Então a gente faz essa dieta um pouco mais cautelosa, um pouco mais até rígida, né, com relação aos cuidados de preparo. E depois a gente começa a liberar. Então a gente começa a verificar se é necessário todo esse cuidado. Então a gente começa a liberar alguns utensílios, por exemplo, não precisam tirar todos os utensílios, tá? Mas os de plástico às vezes aderem um pouco mais resíduos. Então aqueles utensílios de plástico que foram usados para armazenar queijo, leite, iogurte, a gente pede para guardar um pouquinho na prateleira e depois você volta a reintroduzir, né? Então a gente libera esses, né? Começa a lavar a louça toda junta, não precisa separar a louça, né? A gente começa a permitir que a família coma num restaurante. Então, vá no restaurante que você conhece, assim, não é consumir coisas com leite. Então, lógico que você vai continuar tendo que perguntar se tem manteiga no arroz, se tem manteiga no legume, tá? Não é liberar a manteiga, não é isso. Mas você não precisa mais ficar perguntando se o cozinheiro usou a mesma panela, ou se foi preparado na mesma cozinha, ou se foi usado o mesmo forno. É esse tipo de cuidado que a gente começa a liberar. Porque isso já permite que as famílias vão saindo mais de casa e comendo alimentos fora de casa, sem leite, continua sendo uma dieta sem leite, sem manteiga. Então, liberar o traço, liberar o contato cruzado, não é liberar um pouquinho de leite na dieta, tá? Liberar o contato cruzado é parar de ter que se preocupar com os utensílios que foram utilizados, não os ingredientes, tá? Mas os utensílios, o local onde esse alimento foi preparado e aqueles alimentos que estão escritos no rótulo pode conter. O pode conter no rótulo é o alimento que não tem o alérgeno, mas ele pode conter porque ele foi preparado no mesmo maquinário, ele foi preparado no mesmo ambiente que outros que possuem o alérgeno.
Então a gente começa a liberar o pode conter, tá? Então assim a gente reintroduz. E aí se a criança não tem sintoma e ela fica bem, a gente mantém isso na dieta, que é a maioria. A maioria das crianças que retiram, né, o contato cruzado, muitas vezes não é porque ela realmente reage. É porque nessa fase do diagnóstico, tô só acertando aqui porque eu acho que a luz estava um pouquinho escura. Nessa fase do diagnóstico, é tudo tão confuso e alguns sintomas demoram para passar que às vezes coincide, né? Já aconteceu de eu atender uma família que a mãe falou assim, não, mas foi a hora que eu troquei a tampa do fogão. Certeza que era a tampa do fogão o problema. Não era a tampa do fogão o problema. Posso te assegurar isso. Muito provavelmente é porque o tempo de remissão de sintoma, que é lento, que às vezes demora 3 semanas, 4 semanas, em criança em aleitamento materno às vezes pode demorar até 8 semanas, né? Muito provavelmente o tempo natural de remissão do sintoma coincidiu com o dia que você trocou a tampa do fogão. Mas não foi. Não precisam trocar a cozinha, não precisam trocar o fogão, não precisam trocar a geladeira. Por favor, não precisa. O tratamento da alergia alimentar não requer isso. Tá? É que é tudo tão confuso, é tudo tão difícil que a gente vai, né, achando que os pais começam a achar que precisam tirar cada vez mais. Mas isso vai levar para um outro ponto extremo, muito difícil da gente solucionar, que eu vou falar depois, que são as exclusões. Tá? Então, né, esse seria o 4º passo. E o 5º passo, deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa, não, é isso mesmo. E o 5º passo é monitorar a evolução da criança. Então, foi aí que a gente parou na semana passada. Então, tá bom, definir o diagnóstico, é uma alergia, né, mas a gente não pode esquecer essa criança no tratamento, né? Porque às vezes a criança tá fazendo a dieta, mas não tá melhorando, ou parou de ganhar peso, ou mesmo a mãe que amamenta começou a desnutrir, ou começou a tirar muitas coisas, ou tirou muitos alimentos e a criança melhorou, mas não precisa ficar com essa restrição para sempre. Será que precisa restringir tudo isso? Né? Então a gente vai reintroduzindo, a gente vai sempre monitorando. Não é definiu e acabou, tá? Então a gente precisa sempre olhar, checar, né? Então é importante que vocês se mantenham em contato com os profissionais, né? E não é porque chegou no tratamento que pronto, eu não preciso mais do médico, do nutricionista. Porque às vezes a gente fica cego quando o problema é com a gente. E uma pessoa de fora ajuda a gente a dar passos, né? Além do que a gente consegue enxergar e do que a gente consegue ter coragem até, né? Outra pergunta que ficou sem resposta antes de eu iniciar, né, a próxima parte é crianças com alergia não mediada. É uma pergunta da Vanessa, que ela sempre tem desbiose e nesse caso a fórmula não iria piorar. O que é desbiose, né? A desbiose é essa alteração do microbioma, né, da microbiota intestinal, então começa a crescer bactéria patogênica, bactéria que não é legal, né, que faz mal, né, que pode causar algumas enfermidades, e começam a diminuir as bactérias que nós chamamos de boas, porque na verdade o habitat delas é o intestino. Então elas são necessárias no intestino. Elas ajudam a hidrolisar alguns nutrientes, elas ajudam a fermentar, elas fazem parte, né? Então quando elas hidrolisam, né, alguns nutrientes, alguns carboidratos, por exemplo, como fibras, elas produzem um tipo de gordura que nós chamamos de triglicéridos de cadeia curta, que ajudam a nutrir o intestino, né, que é o nutriente do enterócito, que é a célula do intestino, né? Então, se isso não está em harmonia, como numa floresta, como na natureza, se não existe uma harmonia, começam a crescer, né? O que acontece na natureza se ela sai da sua fluidez natural? Se ela sai da sua forma sustentável de ser, né? Começam a vir as pragas, né? O que é praga? Eu chamo praga de professora, né? Não tem praga. Por que um determinado ser começa a crescer mais do que ele deveria na natureza? O mesmo acontece no nosso intestino.
porque tem algo em desequilíbrio. Então ela me mostra o que está em desequilíbrio, ela me ensina. Então eu não tenho que ficar matando, né? Se eu vou toda hora matar a praga, eu desequilibro mais outra coisa. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Se eu toda hora eu vou lá, então tá bom, tomo um antibiótico pra matar essa bactéria ruim que tá ali. Pronto, matou todas de novo, desequilibra mais ainda. Então a gente pode regular isso com a própria alimentação, tá? Então o maior aliado, né, para nossa flora, não é flora mais que a gente chama, né, microbioma. Flora é flora intestinal, né, um termo que nós usávamos por muito tempo, né, mas ele é muito reduzido, ele é muito pequeno perto do que é um microbioma, que é um universo, o nosso intestino, né? Então, sim, a desbiose, ela tem um efeito cascata de levar o nosso intestino a ficar muito permeável, então como uma peneira furada. O intestino, ele é uma peneira bem fechadinha. Só pode entrar dentro do nosso organismo aquilo que tem autorização para entrar, né? Só que se ele fica desnutrido, ele vira uma peneira furada. E aí entram coisas que não tinham que entrar. E aí podem passar até bactérias para a corrente sanguínea, que podem causar infecções, né? Entram alimentos sem terminar de digerir, e aí eles são reconhecidos como uma substância estranha, então pode desencadear alergias, né? Então, são uma série de consequências nesse efeito cascata que podem gerar enfermidades. Então, o nosso intestino é um órgão extremamente importante. Ele é a porta de entrada para dentro da gente. Tá? É ele que manda em tudo nisso. Então, a gente precisa, sim, cuidar dele com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, né? Então, dá os nutrientes necessários. Uma fórmula poderia piorar? Comparado com leite materno, uma fórmula não ajuda o intestino, porque a fórmula tem os nutrientes necessários, pensando em nutriente que a criança precisa, né? Para se nutrir, carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, mas a fórmula nunca vai ter os segredos do leite materno, né? Que são espécies específicos. Então, no leite materno, a mãe produz o que a criança não consegue. Então, se o corpo da criança precisa de imunoglobulina, tipo a IgA, é um anticorpo presente no nosso intestino que a criança não nasce produzindo. Então, vai via leite materno, né? A mãe produz por ela. As células de Peyer são células do sistema de defesa do intestino que não estão prontas ainda quando a gente nasce. Conforme o intestino vai se desenvolvendo, elas começam a ser produzidas, né? Então, tem uma série de células, de fatores e de citocinas, de imunoglobulinas, né? Que são os anticorpos, que são veiculados via leite materno, que a mãe produz pelo bebê. E até facilitadores digestivos, por enzimas que a criança ainda não consegue produzir. A mãe produz e envia via leite materno. Então, tem coisas no leite materno, tem nutrientes, substâncias e fatores protetores no leite materno que a gente nem sabe ainda. Que a gente vai descobrindo conforme a ciência avança e a gente consegue, né, descobrir mais, a gente consegue obter mais informações e ter mais conhecimento sobre o leite materno. Só que ele é muito perfeito. Então, nesse sentido, ele nutre também o enterócito, porque ele é riquíssimo em GOS, FOS, que são os galacto-oligosacarídeos e fruto-oligosacarídeos, que são os prebióticos, que são as fibras que nutrem o probiótico. É o alimento do probiótico. Então, são as fibras que alimentam as bactérias. Probiótico, pró-vida, né? As bactérias que nutrem e promovem a vida dentro do nosso intestino. Então, tudo isso vai ajudando o nosso intestino, né, a ter uma saúde mais integral. Então, o leite materno, ele tem esse propósito. A fórmula, ela não consegue ter isso, porque a gente, né, nenhuma indústria tem como produzir algo tão específico para cada criança. E produzir esses fatores dentro do leite materno. Dentro da fórmula. Então, não é que a fórmula ela vai piorar, é que a fórmula não ajuda, né? E aí a gente pode adicionar, né, e somar isso, se a criança realmente precisa de uma fórmula e não pôde ser amamentada,
Aí, no caso, a gente entraria com os probióticos, algumas fórmulas já têm pré-bióticos, então a gente ajuda um pouco nesse sentido, tentando compensar o que falta, tá? Mas não justifica desmamar um bebê por conta da alergia alimentar, porque você ainda vai ter prejuízos nesse sentido, tá? Ai, linda do Davi. A Bruna tá perguntando, né? Que fórmula é recomendada para bebê que tem a pele V e está com 9 meses? As fórmulas, elas são indicadas de acordo com a faixa etária, né? Mas principalmente de acordo com a manifestação clínica que a criança tem. Então, nós temos as fórmulas à base de aminoácidos, de proteína extensamente hidrolisada e a base de soja. Depois dos 6 meses, as de soja também podem ser utilizadas, lógico, com seus cuidados, como eu falei na live passada, né? Desde que a criança não tenha reação não mediada por IgE. Então, o mais adequado é verificar com o médico qual é a manifestação clínica que a criança apresenta, né? E qual é a fórmula mais adequada para essa manifestação clínica, tá? Não tem uma fórmula, sim, para todos, né? O bebê que mama não precisa tomar probiótico, tá? Porque ele mama probiótico da mãe inteira. Porque o bebê não mama só o leite, né? Ele mama a mãe inteira. Ele mama o ombro da mãe, ele mama o peito da mãe, ele mama o dedo da mãe, ele mama o queixo da mãe, né? O bebê que não mama também. Então, isso é um fator protetor. Deixar a criança em você, mesmo que ele não receba leite materno, e você consegue oferecer para ele tudo isso que a amamentação traz, mesmo que o bebê não esteja recebendo leite materno, né? Então, não precisa tomar probiótico, a não ser que sinta que a criança tem uma coliquinha, pode tentar melhorar, então, né, isso pode ajudar, mas, né, a amamentação já ajuda muito nisso. Bruna, eu expliquei na live passada a diferença de intolerância à pele V. Então, se eu entrar agora nisso, não vou conseguir falar sobre o tema de hoje, mas no meu canal do YouTube, né, que é Alegria Alimentar Renata Pinotti, tem um vídeo só sobre esse tema, tá? Então, tá bem explicadinho, provavelmente vai te ajudar bastante, tá? Deixa eu só ver o que tá faltando das dúvidas da semana passada. A Gisele perguntou sobre a possibilidade de cura após os 5 anos para crianças que têm reação mediada por IgE. Como esse é o 10º passo, eu vou deixar essa perguntinha para já, tá bom? E vou dar andamento agora no tema de hoje, né? Que é a partir do 6º passo. Até o 5º passo, né, o enfoque é principalmente no tratamento que a gente conhece, né, da alergia. Então, a dieta. Né, como fazer a dieta, como que come, o que não come, o que pode, o que é alergia, o que é intolerância, né? A partir do 6º passo, eu já começo a entrar um pouco no que acontece dentro das famílias. Que o próprio tratamento, o que ele faz? O tratamento da alergia alimentar, ele deflagra uma série de dinâmicas, uma série de medos que muitas vezes já estavam ali dentro daquela mãe, já estavam ali dentro daquele pai há muito tempo. E às vezes são medos nossos que a gente viveu até na própria infância, né? E o 6º passo é algo que é muito difícil, né, para as mães, que é ajudar o bebê a ficar seguro. Tudo que o bebê precisa é ficar seguro. E quem dá essa segurança para o bebê? A mãe. Mãe, pelo olhar da constelação familiar, essa é uma das grandes descobertas do Bert Hellinger, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho essa formação e foi o que me ajudou a ter recurso para trabalhar com essas famílias e que eu incorporei muito na minha forma de olhar, de ouvir, né, de falar com as famílias, né, não necessariamente fazendo uma constelação familiar, mas compreendendo o que está acontecendo ali dentro delas, né? O que está acontecendo com essa família, o que está acontecendo com essa mãe. Então, um bebê,
A mãe, né, voltando, a mãe é quem traz o filho para a vida. A mãe dá essa estruturação de segurança. O pai é quem leva o filho para a vida. O pai é a asa, a mãe é a raiz. Então, tudo é tarefa da mãe? Não, a mãe realmente ela tem uma tarefa mais árdua, né? Porque ela vai gestar, ela vai nutrir. Isso demanda muito da mãe. Isso demanda muito da mulher. É uma tarefa muito árdua. Só que o pai também tem a sua tarefa, né? E é muito importante que ambos se respeitem nessas tarefas, né? E não tem como exigir que o homem faça a tarefa da mãe. Não tem como, né? Porque tem algo que é dela, do mesmo jeito que tem algo que vai ser do pai depois, né? Então essa segurança, ela é muito a base do início. Então a criança precisa desse porto seguro para se escorar, para soltar o peso. Que é isso que acontece na amamentação, né? E pode não só ser mamando o leite materno, né? Mas quando a mãe vai nutrir o bebê tem que soltar o corpinho. E para isso, a mãe tem que estar bem. Se eu tô tensa, se eu tô nervosa, se eu tô em pânico, meu peito vai pra frente. O meu braço fica duro. Eu congelo. Se eu tô com o meu braço duro e o meu peito pra frente, onde o nenê consegue se aninhar? Não consegue. Ele não encontra isso. Então, eu até citei isso, né, na live passada, eu vou repetir agora, porque a mãe precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Que ela tem que cuidar dela. Deixar que as pessoas ajudem ela. Que aí eu vou chegar no outro passo da ajuda. E para que ela possa acalmar isso. Para ser esse colo. Muitas vezes o bebê chora não porque tá com cólica, não porque é o sintoma da alergia, não porque tem uma doença, mas porque ele não tem esse afago, ele tá com medo, ele tá inseguro, ele tá com frio. Não necessariamente é algo que a mãe tem que fazer, às vezes ela tem que parar de fazer. Ela tem que acalmar. Ela tem que chorar. Tem uma frase sábia. Já andaram de avião? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Ponha primeiro em você e depois na criança. Senão morre todo mundo. E é isso que as mães esquecem. Elas acham que elas só vão ficar bem quando o bebê fica bem. É o contrário. Nós somos os adultos. O bebê só vai ficar bem quando o adulto fica bem. Porque o bebê precisa desse porto seguro, que é o adulto. Se o adulto transfere isso para a criança, é como se esperasse que a criança o salvasse. Que a criança fosse o seu porto seguro. E aí a gente inverte tudo. Então, se eu não tô bem, eu preciso primeiro reconhecer que eu não tô bem. E aí, eu peço ajuda para alguém. Espera um pouquinho, vai tomar um banho, chora. Fica lá, 10 minutos que seja, que eu sei que isso é uma raridade no puerpério, nessa fase do bebê recém-nascido, né? Mas pede ajuda para alguém para que você consiga ficar 10 minutos chorando. Põe uma música, chora, deixa essa angústia sair. Porque é muito difícil o puerpério. Né? Algumas mulheres têm o puerpério de uma forma muito mais leve, algumas mulheres têm o puerpério de uma forma muito difícil, né? Então, você pode chorar, você pode sentir isso. Eu sei que é antagônico, né? Como eu posso estar triste se tudo que eu sempre quis foi ter esse meu filho, esse meu bebê aqui? Meu sonho era ter esse filho, essa filha, e eu realizei. Como eu posso estar triste? Sim, você tá com medo. Sim, tem um luto. Tem um luto. Ao mesmo tempo que tem um nascimento, tem um luto. Tem um luto daquela pessoa que você era.
o luto da relação de casal. Não vai ser mais igual. Agora vocês são 3, ou 4, ou 5, né? Dependendo de qual é a ordem do filho que chegou. Então, é uma outra forma. É um outro formato, é uma outra vida, é uma outra dinâmica. Tudo é novo. Então tem um luto daquela fase anterior. E dá tristeza. É nostálgico, dá saudade. Mas, era tão boa a minha vida ali. Sim, mas agora pode ser melhor ainda. Só que aquela foi. E assim é a nossa vida o tempo todo. Né? Seja na hora que tem um filho, ou na hora que aquela criança saiu da escola, terminou a escola e foi para a faculdade, né? Então, aquele adolescente. Então, a gente passa por essas fases o tempo todo, né? Então, a gente precisa reconhecer. E se isso ainda vem junto com o diagnóstico de alergia alimentar, fica ainda mais difícil. Porque às vezes tem uma ligação, eu não queria estar fazendo essa dieta. E aí começa a ansiedade, que é pensar no futuro. Nossa, mas e meu filho, como vai ser o aniversário dele de 1 ano? Será que eu vou poder fazer festa? Calma, ele tem 2 meses. Até 1 ano tem muito chão. A gente não sabe o que vai estar acontecendo lá, né? Mas pensar já no futuro traz uma ansiedade, um desespero que você não tem como resolver e ninguém vai poder te dar essa resposta. Ninguém. Quem te der essa resposta vai estar tentando te ajudar e te agradar, mas não pode te dizer isso. A gente não pode dizer quando vai acontecer porque a gente não sabe. Pode ser assim, pode ser amanhã, pode ser que tudo se dissolva, pode ser que demore 5 anos, 6 anos. Não dá pra saber. Então, o mais importante é conseguir viver hoje. Hoje. E se você conseguir, sabe, a cada dia, porque o bebê, ele ensina isso pra gente. O bebê ajuda a gente a ficar presente, porque o bebê é um hoje e outro amanhã. Hoje ele pode gostar de mamar assim. Amanhã ele pode não gostar mais de mamar assim. Ele pode querer mamar assim, né? Ou ele pode estar comendo super bem hoje. Então, crianças que já comem. Nossa, ele ama cenoura. Achei o alimento que ele ama. Cenoura. Nossa, então ele tá amando cenoura. Amanhã ele pode simplesmente não querer mais comer cenoura. Não tem regra, não tem uma receita. E é assim o tempo todo. Então, os bebês ensinam a gente a viver o presente. É só por hoje. Hoje é assim. Amanhã pode não ser mais, né? Então, como fazer isso? E aí você vai ficando calma. E vai descobrindo também, porque o bebê traz à tona aquilo que estava dentro da gente escondidinho lá embaixo, né? E que a gente não sabia. Então, se meu peito vai pra cá e eu fico dura e eu tô super controladora, isso deflagra o nosso controle. E o controle, ele vem do medo. A gente acha que controle é segurança, mas controle não tem nada a ver com segurança. E isso aparece muito nessa fase. Por que a mãe não consegue ajudar o bebê a ficar seguro? Porque ela não tá segura. Ela tá no controle. Diante de uma insegurança extrema, que a gente acessa muitas vezes quando a gente é criança, que a gente acessa um lugar de vulnerabilidade extrema, me vem um medo. Porque a criança não sobrevive sem um adulto. Então esse medo representa o medo de morrer. Diante de um medo de morrer que eu senti, que eu nem lembro, eu criei um mecanismo de sobrevivência. E passei a achar que ter o controle sobre tudo é a forma que eu me sinto segura. Só que não tem como ter controle sobre a vida e sobre as pessoas e sobre o mundo. Então vem a frustração do controle, que é a ansiedade. Então, quando eu quero controlar tudo, quero que tudo seja do meu jeito, quero que tudo aconteça do meu jeito e tudo seja certo, eu não tô segura. Eu tô bem insegura. Porque eu tô tentando controlar o mundo, o que é uma ilusão. E aí a criança vem e faz assim, e põe toda a nossa ideia de controle e segurança água abaixo. Porque não existe. E aí traz à tona a nossa insegurança. E aí aquela insegurança que estava ali escondida
vem à tona. E aí a gente precisa reconhecer. Se eu fico justificando, se eu fico tentando ainda segurar naquele galinho, sabe? Como se eu estivesse querendo me segurar a isso, ainda mantendo a minha convicção de que eu estava certa, só vai rasgando, só vai cortando a minha mão. E vai cortando, vai machucando toda a mão. Quando eu solto o galho e me solto nessa água e deixo esse rio me levar, a gente desperta para algo muito novo e é quase como um milagre dentro da gente. É como se algo novo, como se você conseguisse enxergar algo que estava o tempo todo ali no teu olho, mas você não via. E algo pode se transformar dentro de você. Então, a alergia alimentar, junto com a maternidade, o puerpério, ela tem trazido dificuldades para as famílias que, se a gente conseguir reconhecer, ela é como se destampasse algo que vai te ajudar muito. Porque ela traz à tona esse controle que às vezes estava muito arraigado na nossa forma de viver, de ver a vida, de ser. Tá? Então, reconheça isso, para que você fique segura, para o bebê se sentir seguro. E às vezes só isso já passa o choro. Porque nós somos 70% água. O bebê é até mais, porque a parte mais densa do nosso corpo são os ossos, né? E o bebê tem uma densidade mineral óssea ainda menor. Então ele tem menos matéria densa no corpo. Então ele tem mais água, mais líquido, tá? Põe um copo d'água na frente de uma caixa de som. O que acontece? Põe um heavy metal. A água treme. Isso é física, tá? É movimento de onda. Diante de uma vibração, de uma frequência, a gente emite uma vibração que gera um movimento de onda. E isso acontece no corpo. Por isso, quando a gente chega num lugar que tá tenso, que tá difícil, a gente de repente começa a sentir uma irritação e nem sabe por quê, porque não é algo que a gente entende. É como se nossas águas começassem a vibrar naquela tensão, né? Agora põe uma música calma, põe uma música clássica. Chega num ambiente que tá gostoso, que tá calmo, parece que a gente derrete, não é? É assim também com o bebê. Então, se você tá nervosa, se você tá tensa, não vai fazer o bebê dormir, porque você não vai conseguir. Né? O bebê não vai dormir, ele vai ficar na tua vibração. Não adianta falar, Nana, nenê, nada, dorme, filho, olha, calma, você pode ficar calmo. Como eu posso falar pra ele ficar calmo se eu não tô? É o mesmo que aqueles professores na sala de aula que gritam pedindo silêncio. Como que eu vou gritar para pedir silêncio? Eu tenho que estar em silêncio para pedir silêncio, né? Então, a gente precisa primeiro estar calma para poder trazer a calma. Eu não consigo falar para alguém ficar calmo, eu preciso ser isso. Eu preciso estar assim. E aí eu transmito isso, porque meu corpo vibra nisso. E aí o meu colo aconchega esse bebê. Por isso, às vezes, uma pessoa que tá de fora, tipo, o pai chegou e ele tava trabalhando, então ele não tava dentro daquela tensão, e aí pegou o bebê no colo e ele dormiu. Não é que ele ama mais o pai. É porque o pai tava calmo, era só isso. Ou a avó, ou a tia, ou a babá, ou qualquer outro cuidador, né? E às vezes as mães se sentem menos amadas nessa hora, porque elas estão fazendo tanto. Não tem a ver com amor. É só vibração. Só isso. Tá? Então, se alguém tá calmo, pega o nenê, porque ele já tá cansado. Ele só desiste de lutar. Né? E aí a gente vai acalmando. E aí não precisa ter ciúme de quem fez o bebê dormir. Tá? E se você reconhece isso, você pode parar de se culpar tanto, de ser tão perfeita, de tudo ter que ser com você. A gente pode passar um pouquinho o bastão, né, para outra pessoa ajudar a gente quando a gente não tá bem. Então esse é um passo que eu considero imprescindível para as famílias com crianças com alergia alimentar, porque muitos sintomas se confundem com essa tensão.
Muitos sintomas, porque o bebê ele não fala, ele chora. E aí as famílias ficam achando que é choro de cólica, que é choro de dor, que é choro de fome, que o leite não tá sendo suficiente, não tem que desmamar, porque tá tendo reação. E não, às vezes é só tensão. É só isso. Às vezes não é nada da alergia, tá? Então, isso é um ponto bem importante. O sétimo passo, estou olhando aqui porque às vezes eu vou, falo, nossa, qual que era meu roteiro mesmo? E aí, o sétimo passo é manter a harmonia familiar. Por quê? Ainda pegando o mesmo gancho. Se a mãe está muito sobrecarregada e sente que ela que está fazendo tudo, ela tem uma tendência também a cobrar, né? Então, quando a gente tá no controle, a gente tem uma tendência a cobrar do marido, ou eu falo do pai, tá? Porque toda criança tem pai e mãe. Não necessariamente a mãe é casada com o pai da criança, ou, né, podem ser relacionamentos homoafetivos e tá tudo certo, tá? Mas eu falo pai porque todos nós somos gerados a partir de um óvulo de um espermatozoide. Então toda criança tem pai e mãe. Mesmo que a família tenha outra estrutura e essa criança seja cuidada por outras pessoas, tá? Mas todo mundo tem pai e mãe. E se o pai da criança não é incluído, essa é uma das primeiras exclusões que acontecem. E o pai, ele não vai cuidar do bebê como a mãe. O papel dele é outro. E nós, mulheres, temos uma dificuldade muito grande com isso. Todas nós. Porque a gente sabe cuidar melhor, né? A gente sempre acha que a gente sabe cuidar melhor. Porque a mãe é quem traz segurança, então ela protege. Então, vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Então, tipo, né? Um exemplo de uma criança na praia. A mãe passa protetor até no branco do olho. Esse é o papel dela, né? Então, ela protege. Pro filho não se queimar. Pro filho não ficar, né? Não se desidratar. Então, ela leva água, ela leva comida, né? Ela protege. Qual é o papel do pai? Sair com a criança correndo pra água, entendeu? Tropeçar, cair, entrar no fundo, rolar, afogar, né? Do tipo, aí você fala, ele não sabe cuidar. Sabe? Porque o cuidar dele é esse. Pai leva o filho pro mundo. Se a gente ficar só na mãe, a gente não vai pra vida. Quem fica só na mãe e não vai pro pai é aquela criança que não consegue ir pra escola, que às vezes não consegue comer, porque não consegue papar, não pode ir pro papai. É só mamãe, é só mamar. Então, isso é muito nocivo para a construção da própria identidade da criança. Por mais que pareça que eu tô protegendo meu filho. Por trás disso tem algo muito difícil dentro de todas nós, né? Que é soltar o controle. E essa é uma cura, né? E quando eu falo a mulher, não é só mulher, né? Porque o feminino e o masculino tá dentro da gente. Porque nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Então, no meu DNA, 50% veio da minha mãe. E 50% veio do meu pai. Tudo que é minha mãe, e tudo que é meu pai, e tudo que é minha mãe tá dentro de mim. Quando eu confio nisso, quando eu confio que o pai pode cuidar, né? E eu permito que a criança ame o pai. E permitir que a criança ame o pai não é permitir que o pai faça o que eu quero. Porque muitas vezes a gente confunde isso achando, não, mas eu quero que ele venha buscar, eu quero que ele leve ele pra brincar, eu quero que ele leve ele no shopping. Não, não é o que você quer que ele faça. É permitir que a criança ame o pai assim como ela te ama, igualmente. Igual, mas eu fiz mais. Essa é a dificuldade.
A tarefa da mulher, ela é mais árdua. Mas essa é a tarefa da mulher. Isso não significa... a Adriana falou do irmão dela. É isso mesmo, né? E muitas vezes, quando a mulher fala assim, eu não quero que meu filho seja igual ao meu marido. Então, o que acontece? A criança, ela é 50% do DNA dela, é o pai. Então, se eu não posso ser igual ao meu pai, eu não posso expressar os meus genes que vieram dele. Então, eu não posso ser eu. Eu tenho que matar isso dentro de mim. Então, eu passo a vida tentando ser o que eu não sou. Eu me perco de mim. Né? E aí vem muitas vezes o que eu vejo que é um gatilho para doença autoimune nas observações do meu trabalho. Então aí que começa. O que é a doença autoimune? Meu próprio sistema imunológico tem que me destruir. Porque essa parte tem que morrer, eu não posso ser isso. E aí a gente tem que incluir isso. Incluir, porque tudo isso faz parte de nós. Sim, eu sou o meu pai. E sim, eu sou minha mãe. O problema deles de casal é deles. Eu não posso resolver. E os pais precisam, porque isso é muito difícil, tá? Mas conseguir ter a maturidade emocional de separar a relação de casal da relação de pai e mãe. Mesmo que esse casal não seja mais um casal, mesmo que eles não consigam se dar bem, mesmo que eles tenham se machucado demais, essa criança continua sendo filho dos dois. E poder pendular entre meu pai e minha mãe, sem culpa, é o que nos torna inteiros. Amar meu papai não é abandonar a mamãe, amar a mamãe não é abandonar o papai. E aí, eu posso ser os dois. E aí eu posso ser eu mesma. E aí eu não preciso expressar o que não é. O que eu não sinto que é legal, porque eu não julgo os meus pais. Eles tiveram o tempo deles de aprendizado, erraram e acertaram, assim como eu acerto e erro. E assim vai, né? E aí eu posso ser eu, com a minha própria experiência. E quando a mulher consegue... Porque eu falo a mulher, porque ela é a primeira que recebe o bebê. Então ela é a primeira a ter que soltar pro pai. Porque soltar pro pai é uma metáfora de soltar para o mundo. E isso acontece muito na alergia. O mundo é perigoso. Tudo é perigoso. Soltar meu filho é perigoso. Né? Então é uma dinâmica que todas as mulheres atravessam, só que na alergia alimentar isso fica extremamente gigante. Como se te colocasse uma lente de aumento do que acontece com todas de uma forma mais sutil, sabe? Não tão clara. E aí é difícil soltar essa criança. Porque realmente tem um perigo. Realmente é perigoso. Sim. Só que até onde é perigo... Até onde é meu medo? Até onde é o meu controle? Quem veio primeiro? Não sei. Não sei. Então eu vejo que conforme as famílias conseguem soltar isso, e isso começa na relação do pai e da mãe da criança, as coisas vão ficando mais fluidas. E aí eu vi uma pergunta aqui, né, que é uma observação, que a mãe consegue confiar no marido, a mulher consegue confiar no marido, mas não nas outras pessoas. Então muitas vezes as exclusões também estão antes. Às vezes tanto o marido quanto a mulher têm a mesma dinâmica. E eu não confio nos meus pais. Então muitas vezes a gente vai ver qual é a dinâmica que tem lá atrás da mãe com a própria mãe. E algo que veio numa observação num vídeo que eu postei semana passada, de uma mãe que falou assim, eu não queria ser nunca igual a minha mãe. Né? E o que acontece quando a gente fala essa frase? Eu jamais vou fazer o que a minha mãe fez comigo, com os meus filhos. Que é uma frase muito comum, né? Que a gente verbaliza, né? Então, imagina,
Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas só pra vocês entenderem a metáfora. Imagina, minha mãe me deu uma bola vermelha quando eu era criança. Você acha que é absurdo uma bola vermelha? Eu queria uma bola amarela. Eu precisava de uma bola amarela. Mas ela me deu uma bola vermelha. Ela não me via. Eu jamais vou ser assim pro meu filho. Então, quando eu tiver um filho, eu vou dar pra ele uma bola amarela. Aí meu filho nasce. Aí eu dou pra ele uma bola amarela. Qual era a criança que precisava da bola amarela? Eu. Não meu filho. Então, quando eu tô muito presa a não ser a minha mãe, eu tô brigando ainda com isso e tô olhando para a necessidade de qual criança? Da minha. Eu ainda não estou vendo o meu filho e o que ele precisa, como a minha mãe. Provavelmente minha mãe me deu uma bola vermelha porque a mãe dela deu uma bola amarela para ela e não olhou para ela. Então ela estava olhando para a necessidade da criança dela quando ela cuidou de mim. E aí eu faço a mesma coisa. E achando que eu tô fazendo diferente, eu repito a mesma dinâmica. De continuar olhando para minha necessidade e não olhar para a necessidade da criança. Então, quando essa briga ainda, e essa disputa, e essa criança ainda, e essa mãe ainda não conseguiu, né, se permitir ser filha da própria mãe e dizer sim para a forma como foi. Então, minha mãe deu o que ela podia e foi suficiente, porque nós estamos aqui, nós estamos vivas, tá tudo bem, deu tudo certo. E foi suficiente, exatamente como foi. E aí eu consigo ser nutrida por isso que ela me deu. Eu não tô mais negando aquilo que ela me deu. E aí quando eu me permito ser nutrida por ela, eu posso nutrir o meu filho. Porque é um fluxo, é um rio. Se eu tô com uma barragem aqui, esse rio não corre. E esse leite materno, ele vem através de mim, como um amor que me atravessa. E pode correr através de mim pro bebê. Através do meu corpo. E aí eu tô adulta. Mas se eu ainda tô brigando e não aceitei, eu ainda me coloco como uma criança na vida. Querendo que alguém me dê o que minha mãe, o que eu acho que minha mãe tinha que ter me dado e não me deu. E aí a gente vai atravancando tudo isso. E aí as relações familiares viram uma guerra. Então a alergia alimentar não é ela que causa, ela deflagra. Porque ela traz à tona essas exclusões, a insegurança, o controle, o medo de todo mundo chegar perto do meu filho. Ele é só meu. E é muito difícil dizer isso que eu tô dizendo pra vocês, eu sei. Mas é algo que todos nós atravessamos de uma certa forma. Mesmo quem não tem filhos com alergia alimentar. Eu vejo que a alergia alimentar é só a lente de aumento de uma dinâmica muito comum que está presente em todas as famílias. E aí, quando isso se solta e fica fluido, e sim, todo mundo fala, é filha pro mundo, só que fala daqui, né? Difícil é realmente acreditar nisso. Como viver tudo isso, doar seu corpo, seu tempo, seu dinheiro, né? Abrir mão de você por tanto tempo para trazer um ser para a vida, para ele ser ele, não o que você quer dele. Esse é o caminho para o aprendizado do amor incondicional. Não é automático. Não é nascer o filho, nascer o amor incondicional. A maternidade, ela traz todo o caminho para a mulher aprender esse nível de amor, que vem com a virtude da abnegação, que é aprender a se doar sem peso. E que é muito difícil. Sem peso, sem cobrança, sem esperar nem gratidão. Ah, mas meu filho não tem que ser grato a mim? Ele não tem que.
Lógico que ele vai ser. Se você agir assim, ele vai ser. Porque não tem nada que um bebê ame mais na vida do que a mamãe e o papai. Não tem nada que a gente ame mais na vida do que a mamãe e o papai. A gente pode brigar com eles a vida inteira, mas a gente fica procurando eles em outras pessoas. Porque a gente ainda quer achar o caminho de volta até eles. Que é o que a gente mais quer. É ser amado, visto, né? E liberado pelo papai e a mamãe. Então, seu filho vai te amar de qualquer jeito. Só que se você exigir isso dele, você vai prendê-lo. E aí ele vai precisar resistir a você para poder ficar vivo e ir para a vida. Então, muito do que a gente chama de proteção é controle. E a gente precisa primeiro admitir isso, reconhecer isso, chorar isso, né? Sem se julgar, sem julgar ninguém, porque somos todos iguais e todo mundo faz isso, né? Sem culpa, sem medo. É só falar assim, eu sinto isso. E tá tudo bem, eu também. Todo mundo, né? E aí a gente vai purificando o nosso olhar, purificando o nosso coração, sabe? Purificando mesmo que nem água, sabe? Que nem passar água no filtro. Então aquela água que era barrenta, quando eu reconheço que ela é barrenta, eu vou filtrando, filtrando. E aí eu vou separando o joio do trigo, até que a gente vai se transformando em água cristalina. Todos nós. E quando eu consigo reconhecer isso em mim, eu paro de julgar minha mãe. Eu paro de exigir que minha mãe seja perfeita. E aí, eu me curo com ela. E eu acabei de ver que faltam 45 segundos. Gente, eu falei, eu nem vi o que e eu falei 1 hora. Bom, falta o passo 8, 9, 10 só, né? Então nossa live continua semana que vem. Eu não consegui, né? Eu não consegui ver todas as perguntas. Eu vou anotar todas elas. Eu agradeço muito por todos os comentários. Eles foram me dando feedback aqui. Me faltam 10 segundos, então eu vou precisar acabar para eu não deixar ninguém no vácuo. E a live fica disponível por 24 horas aqui. E a gente vai retomando isso. Um beijo.